Toda vez que vamos ao supermercado, a gente percebe que boa parte daquilo que a gente precisa para viver está cada vez mais caro. Tá osso, tá complicado. Os bancos centrais estão tentando controlar a inflação com taxas de juros mais altas, mas até agora o sucesso tá moderado. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Confira hoje a análise detalhada para alguns papéis dessa diversa temporada de resultados do segundo trimestre. Então não perde tempo. Vem para o Trend Squad. O afrouxamento monetário já foi precificado pelos mercados. E é aí que mora o perigo. As avaliações estão em níveis recordes, mas os dados internos são péssimos. Portanto, o resultado disso é que a relação entre o retorno do mercado e o risco é extremamente ruim. Gosta do canal e gosta das análises? Então contribua com o canal com satoshis via Redlight. Você pode ler o QR Code ou o link que está na descrição. O Bovespa fechou em queda na sexta-feira pelo nono pregão consecutivo, mais uma vez perdendo fôlego na segunda etapa do dia. A gente pode ver aqui a abertura em linha, abriu em linha com o fecho da quinta-feira. 118.500 acabou revertendo aqui já na parte da tarde, trabalhando essa longa sombra desse falso pimbar aqui da abertura do dia 8, da terça-feira. Terminou com 0,24, ligeira queda na sexta-feira. Voltou a trabalhar aqui a barra grande da semana do dia 17, né, porque já tinha dado sinal aqui na semana seguinte, uma estrela cadente após o teste do 123, e o principal suporte do Bovespa é o 116.500. Se perder, volta para o 114, barra grande aqui do início de junho. Então, acabou perdendo fôlego na segunda etapa do pregão, novamente, né, com a piora das ações da Vale. Sabe que a situação da China está complicada, inclusive os dados do início da semana, com balança comercial pior do que esperado. Balança comercial da China, né, um pior maior que o previsto, recuperação incerta. E a crise imobiliária que continua, né? Agora, os holofotes, a incorporadora Country Garden, com dificuldades, né? E o impacto agora pode ser ainda maior que o colapso da Evergrande. Então, crise imobiliária na China que dura mais de um ano. E isso vai pesando para a commodity. Então, aqui o principal suporte, 116.500. Se perder, volta aqui para o 114. Nova também bateria de resultados corporativos, repercutindo dos negócios, papéis de Dux, Sabesp, destaques positivos, Local Web Rumo reagindo mal aos balanços, além dos dados de inflação também para o Brasil, que aumentou aí, foi a inflação no Brasil subiu 0,12 em julho, após a deflação em junho de 0,08, puxado pelos transportes. E além desses dados de inflação para os Estados Unidos, né, o CPI também voltou a ganhar força em julho, né, mas ficou dentro do esperado. Na sexta-feira, inflação ao produtor ficou acima do esperado. E além dos dados de inflação, o anúncio do novo plano de aceleração do crescimento, que é o PAC. Então, aqui o principal suporte, 116.500. Se perder, volta a 114, barra grande aqui do início de junho. Agora, o dólar, também na esteira aqui, de olho nos dados de inflação, fechou em alta aqui na semana, de 0,70, já tinha aqui uma divergência, né, mas ainda não superou os R$ 5, é a primeira resistência importante aqui para o dólar, para retornar aqui na faixa de 5,30, onde começou a perder a força. A gente pode ver aqui no mês, né? Acabou voltando aqui a atuar nessa barra grande, que foi voltou aqui para aos 4,70,
né? Essa barra grande aqui de junho do ano passado. Então, a gente tem a barra grande aqui do 5, no mês de junho, né? É a primeira resistência importante que precisa voltar a superar para retornar aos 5,30. Então, aqui no mapa, o mapa terminou assim, com alguns papéis no vermelho de bancos, Itaú, Bradesco, das commodities. No vermelho, o petróleo teve ligeiros ganhos. Aqui, Petro Recôncavo, né, fechou com 2,44, 3R Petróleo já descambou mais com 4,70, serviços de saúde também no vermelho, assim como transportes, a Raio 3 com 4,92, Braskem também já apresentou os resultados, prejuízo no trimestre, também fechou no vermelho, e alguns papéis aqui do consumo. Sabesp, assim como Edux, também foi destaque positivo. Embraer também fechou em alta de 2,38. E nas ETFs, semana mais fraca, Europa, EWZ, Estados Unidos, né, também com a inflação ao produtor acima do esperado, Índia e China, dados fracos, né. A semana também foi marcada com a inflação para a China e a balança comercial. Aqui nos setores, a gente tem um destaque aqui para o setor imobiliário, fundos imobiliários, setor financeiro, está aqui o Ibovespa, aí a briga aqui das elétricas, utilidade pública, indústria e materiais básicos, e aqui consumo, que apesar da recuperação, continua com pior desempenho. E aqui o DXY, o destaque aqui é para o peso colombiano. A gente vê o DXY está aqui para baixo, aí a gente tem canadense, euro, yuan, libra, o real está aqui, ainda acima do real a gente tem franco suíço e peso mexicano. Os emergentes, né, além do real, a gente tem agora o peso colombiano e o peso mexicano que se destaca, né? A comparação aí com Rússia, olha como é que o rublo despencou, Turquia, e nem se fala da Argentina, né? Já morreu faz tempo, só esqueceu de cair. Então, aqui eu vou começar com o setor financeiro. Começar com o setor financeiro, alguns papéis de bancos e também alguns papéis commodities. E vou mostrar análise também para varejo, alguns papéis de varejo. Sei rapidamente, né, porque senão fica muito grande aqui o vídeo. Se você fazer uma análise mais detalhada, demora. Começar com BPAC 11. BPAC 11, o resultado foi 9 de agosto. A gente vê aqui bem acima do esperado, né, lucro no trimestre, alta anual de 18%, e também superando Itaú em rentabilidade. Então, está aqui, ó, o movimento do dia 8, né, um gap de fuga, porque no início da semana saiu notícia aí do governo da Itália, querendo taxar os bancos nesse primeiro semestre, né? Os bancos arrecadaram bilhões, justamente pelas taxas altas de juros, então eles correm, né, para sentar a bota nas hipotecas. O financiamento das casas aumenta, né? Para quem tem financiamento, aí aumenta para caramba. Em contrapartida, né, para quem quer ter uma rentabilidade na poupança, já foi com Deus, não consegue. E com isso, né, acabou impactando aqui também o Brasil. Esse movimento mais fraco no início da semana. Aqui o gap de fuga, mas acabou fechando. Testou aqui os 31,50, é a mínima da semana aqui para BTG Pactual. E aqui o falso pimbar, né? Por enquanto, a resistência aqui dos 33, já tinha sinalizado também a divergência de baixa aqui. Só que aqui para o BTG, o problema aqui está nos 29, né? A reversão acontece aqui embaixo ainda. Aqui mínima da semana anterior, né? 32,65, a máxima ficou nos 34, onde deu o start aqui para essa divergência de baixa.
Então, o que a gente vê aqui numa hora, como ainda continua a briga aqui nos 33, né, vai haver aqui mais uma tentativa para depois voltar a testar a sombra. Voltar aqui a 31, mas o problema está em 29. O BTG começou a reagir aqui em abril, já para o final do mês de abril, aqui em 22,50. Pode ver aqui na semana. O BTG Pactual, desde então, vem com um forte movimento, a divergência de alta, mas foi no final de abril que confirmou aqui uns 23. Se a gente olhar aqui no diário, a gente tem a média flat em 26. Inclusive, tem gap aqui ainda que não foi fechado. Então, o BTG Pactual, se perder os 29, pode refazer esse movimento aqui. Além de número inteiro gap, a gente tem a barra grande, do início de junho. Ó, final de maio, aí final de maio, né, e confirmou em junho. Aqui os 26, porque a gente tem um gap que não foi fechado ali. Então, o BTG pode refazer todo esse movimento. Vendo que foi aqui em 22,50 que começou a reagir já no final de abril. E o mês. BTG formou fundo duplo. A mínima do ano de BTG está nos 18. Inclusive aqui com o início de 2022, né, o teste também. Portanto, voltou a atuar nessa longa sombra, esse falso pin-bar, mas acabou confirmando aqui os 23. E aí formou fundo duplo. A gente tinha um movimento aqui de 2021, a máxima aqui em 32,50, que já superou, né? O BTG Pactual foi a 34,50 aqui. Mas ainda assim, não foi confirmado ainda, porque ainda está brigando nesses 33, né? Então, não confirmou nova máxima. Como a gente tem barra muito grande aqui para baixo, que é o mês de junho, BTG pode refazer esse movimento, que é justamente voltar aos 26. Então, aqui, por enquanto, o teste vem dos 31. Enquanto ao suporte que a gente tem aqui, está aqui também o vértice desse fundo duplo. A gente olhar aqui em 3 meses, olha. Abril, maio e junho foi quando começou a reagir aqui o papel. 60% nesse trimestre, né? Então, a barra é muito grande. Metade desse movimento é justamente os 26, que é onde pode voltar. Agora, o problema aqui de BTG ainda está lá para baixo. Aqui para baixo que é R$ 20 ainda. É aqui que começa o problema do papel. Então, vem com forte movimento. Ah, agora você vai comprar aqui? Bom, se você quiser arriscar, vai com Deus. Só que a gente aqui não vê ainda o engolfo aqui de novembro, né? Voltou a atuar nesses 18. A gente ainda não vê aqui por exemplo, um preço-alvo aqui para o papel, né? Como o BTG Pactual já testou a faixa 50, pode ainda testar os 35 até reverter, né? Porque eu não tenho nenhum engolfo, nada aqui que me dê uma projeção. O engolfo que tinha aqui é do mês de novembro, no final de 2022, que já, que já fez aqui o movimento. É mês. Aqui, ó, engolfo de baixa, voltou aos 18, início de 2022. Aqui é a mínima do ano ainda. É essa. Se perder os 29, aí BTG pode voltar a 26. Tem toda a cara, né? Porque o movimento é grande desde abril. Mas ainda assim, a gente tem suporte em 31. Ainda assim, BTG pode testar os 35 até entrar aqui maior pressão de venda. Por enquanto, a decisão acontece em 29. Esse é o movimento aí para BTG Pactual. Vamos olhar Banco do Brasil. Vou apagar isso aqui. Fechar isso aqui. Fechar só esse.
O Banco do Brasil ainda está naquele movimento de correção, aqui da faixa dos 47, né, que bateu nova máxima em junho, foi a 52. Resultados do Banco do Brasil também superou as estimativas. E agora aqui, o que está precisando, né? O que o Banco do Brasil precisa, qual é a zona de decisão aqui para reverter o movimento, para mais uma recuperação até confirmar. Porque até a faixa aqui dos 45, a gente tem suporte para Banco do Brasil, essa barra grande aqui dos 12 de junho. Então, aqui o teste dos 47, olha, o movimento aqui da terça-feira, vendo aqui o gap, né, um falso pin-bar, ainda não testou essa sombra, porque a faixa aqui dos 46,50 ainda não confirmou. Então, aqui, a reversão do movimento para Banco do Brasil é 49 ainda. O Banco do Brasil vem a caminho desse número inteiro. Se confirmar, a gente tem maior movimento, que a máxima está aqui, já no 52. E, ó, tá vendo onde o Banco do Brasil reverteu? Foi no dia 10. Confirmou aqui os R$ 50. Então, a gente tem mais um teste ainda nos 49. É para refazer esse movimento aqui, porque foi esse candle que deu origem a esse fractal. Agora, os 45 é que a coisa começa a complicar. Por conta da barra grande aqui do início de junho. Então, aqui o que a gente está vendo é que a venda está perdendo a força, vai buscar mais uma recuperação, ficar aqui nos 49, e quem sabe definir esse movimento. Porque ainda há um grande vazio, tem média flat aqui para baixo ainda. Mas em 45 é que ocorre aqui a reversão. 45 para refazer o movimento. Voltar na faixa aqui dos R$ 38. Foi ponto anteriormente, né, de importante resistência aqui para o papel. Olha, em 3 meses, uma barra é muito grande. Então, a metade desse movimento é 45. E aí, eu havia projetado esse movimento aqui, no final de 2022. Outubro, novembro e dezembro. Quando confirmou, testou várias vezes aqui o 38 e acabou confirmando a partir de abril. Começou o movimento aqui. Tenho aqui também a pandemia, esses R$ 40. E o 100% destaca em 53,50. Ainda não fez o 100%. Então, só em 45 é que reverte. 45 a gente tem metade desse movimento aqui, dessa barra grande. Então, o Banco do Brasil ainda pode bater nova máxima, que é o 53,50 ainda. É o 100% aqui desse engolfo. Outubro, novembro e dezembro. Mas o que a gente vê é que mostrou exaustão, né, já próximo a esse número inteiro. Então, vai haver mais um movimento, né, só que em 45 reverte. Então, dessa barra grande aqui. E aí, a gente tem um retorno aqui dos 38. E foi onde o papel, né, começou a reagir, ó, com forte movimento aqui. E acabou confirmando. Ó, divergência escondida. Pode refazer o movimento até os 38, que foi zona importante anteriormente. A mínima dessa semana está aqui, em 46,50. E a máxima está aqui nos 48. Então, o que a gente vê aqui numa hora é recuperação para Banco do Brasil. Para mim, vai voltar a 49, por conta dessa barra grande aqui de 10 de julho, que deu origem a esse movimento. Mas é em 45 que o papel reverte.
B3, SA3. Então, a B3, SA3 ainda continua brigando nos 15, era o limite de movimento, né? De fundo duplo também, da B3, após o último teste dos 10,50. B3 está presa nesse intervalo. Também apresentou os resultados. O que a gente vê aqui ficou dentro do esperado, né? Estimativa, 2,23 bilhões e o reportado. Então, aqui, olha, a B3, na sexta-feira, abriu em linha, aliás, abriu abaixo, né, do fecho da quinta, de 14,27, fechou o gap, né, abriu com um pequeno gap de fuga, fechou, briga dos 14,50, a gente ainda tem média flat, provavelmente aqui vai voltar a se aproximar desses R$ 15, porque a gente tem muita sombra, ó, muita briga aqui, tiro, porrada e bomba para B3 e CA3. Mas agora, né, o suporte importante dela é 13,50. Como o B3 já mostrou exaustão aqui na recuperação, na própria sexta-feira, né, esse padrão que ela deixou aqui na sexta é de continuação. Então, para onde B3 vai? 13,50. É aqui embaixo é que pode entrar a pressão de compra para voltar a atuar nesses níveis, que a média está flat. Então, vai fazer mais um teste aqui em cima, nos 14,60. Semana, ó, continua a briga aqui, barra grande de novembro, o gap de fuga mais fechou, e ó, ela fez aqui o primeiro movimento, em abril de 2022, renovou mínima do ano em 9,50, voltou em outubro, novembro reverteu aqui nos R$ 15, e agora está voltando a brigar em junho e julho. Então, a gente tem um teste aqui dos 13,50. O problema aqui da B3 é se perder os 13. Aí ela volta a atuar aqui em 11,50. Pode voltar a fazer mais um movimento aqui. Por quê? Porque foi o ponto que ela reverteu em maio. Voltou a superar esse nível. Então, ela tem tudo para continuar aqui com zigue-zague. Em 10,50 ela reagiu em abril, mas em maio que confirmou. Então, ela pode fazer mais um movimento aqui. Para mim, né, vai haver ainda mais um movimento, porque ela fez um, dois e vai haver o terceiro. Então, agora é hora. Os próximos meses aí ela despencar outra vez aqui, com toda a cara, que essa é a principal resistência dela. A máxima histórica de B3 é julho de 2020, aqui em R$ 20,50, né? Ou antes disso, não dá para ver direito aqui, mas R$ 20,30 é a máxima histórica em 2020. Aqui a pandemia, em março, começou a reagir em abril, ó, justamente nesses 10,50. O perigo dela está aqui para baixo, mas provavelmente vai haver mais um movimento aqui. Ela pode despencar outra vez. Se perder os 13, aí é que é o problema. Mas em 13,50, ela pode testar aí na próxima semana para começar a reagir e testar a média outra vez, né? Voltar aqui a 14,60. Tem tudo para refazer esse movimento. Bradesco. Bradesco apresentou o resultado foi ruim, né? Prejuízo aí no trimestre, inclusive a inadimplência manda lembrança, né? Já era de se esperar aí para os bancos,
né? Os bancos, em geral, a continuidade do aumento das provisões, justamente, né, por essa inadimplência alta, e, consequentemente, o impacto do lucro. Então, o Bradesco, olha, apresentou os resultados aqui no dia 3, aí já mostrou exaustão aqui nos 17, e aí no dia seguinte, no dia 4, foi a sexta-feira, o gap grande, de fuga, né, despencou aqui, firmando os 16,50. Então, aqui durante a semana, é, na sexta-feira mesmo, testou os 15,50, que ó, ainda fez uma gangorra, uma briga aqui nos 16, mas testou na sexta-feira mesmo. No início da semana, já deu um impulso aqui, tentando esse número inteiro, mas não foi muito longe, os vendedores atuando com força aqui. Mínima da última semana foi os 15,40, que ela também brigou bastante. Aqui a exaustão na quinta, nesses 15,50, atuando nessa sombra. Só que aqui, né, como já se aproximou dos R$ 15, porque ela tinha um movimento para terminar aqui, e a gente vê a média apontando, continua apontando para baixo. Durante a semana, mostrei análise para o papel, terminaria o movimento nesses R$ 15, né, acompanhando isso aqui. Agora, a recuperação vem na próxima semana. É voltar a atuar nos 16, repetir esse movimento. Inclusive, né, que a gente tem aqui um topo duplo, movimento anterior. Agora, né, o problema aqui de Banco do Brasil é se perder que os 14,50. E o que a média está indicando aqui é que o movimento vai continuar. Aqui, ó. O vendedor não está dando trégua aqui. Então, na próxima semana, a Bradesco pode voltar aos 16. A mínima da semana é 15,10. E a máxima está aqui, ó, que é 15,70. Então, é justamente essa recuperação que o Bradesco pode refazer já no início da semana. Aqui, ó, um pimbarzinho aqui numa zona de decisão, que é os 15,50, suporte importante. Agora vai atuando como resistência, mas como a barra é grande do final de julho, a gente tem mais um movimento aqui até despencar. O problema dela é aqui a faixa dos R$ 14. Problema de Bradesco. Divergência de alta aqui, já para o início do ano. Acabou superando os 14 em maio. Então, essa é a zona de decisão do papel. O que a gente pode ver aqui que é um primeiro movimento, a indecisão aqui nos 16,50. Em julho. É um primeiro movimento ainda. Então, o Bradesco pode refazer aqui, né, e voltar a atuar aqui nos 13 outra vez. A barra é grande aqui de maio, começou a reagir. A gente ainda tem muita sombra aqui da pandemia, é a faixa aqui de 11,50. Pode renovar ainda a mínima do ano, sem problema nenhum. Mínima do ano, por enquanto, está aqui em 12. E a barra grande, né, de novembro, onde muito papel reverteu, aqui dos 18,50. Então, Bradesco aqui pode voltar a atuar nesse número inteiro, né? Então, a reversão ainda pode ser formada para fazer esse movimento aqui. Então, já era de se esperar, né? Para os bancos em geral, trimestre mais fraco. As condições do setor continuam bastante desafiadoras, com essa alta da inadimplência, sobretudo na pessoa física, claro. Está em nível recorde no histórico dos bancos. E o maior risco desse cenário atual é que essa curva de inadimplência não comece a fechar tão cedo, né, tão rápido. E por isso, as provisões elevadas provavelmente se manterão, o que vai continuar impactando os resultados. Então, o horizonte não está muito azul, risonho para Bradesco. E esse é o movimento aqui, né? Uma recuperação aí pode voltar a se aproximar dos 16. Isso já era de se esperar também, especialmente para Bradesco e Santander, né? Conjunto de resultados mais fracos devido às pressões
persistentes aí sobre a margem financeira, né, as provisões e a inadimplência. Vamos ver Sambi 11. Santander apresentou os resultados aqui em junho, aliás, junho, 26 de julho, e ó, olha o prejuízo, né? Pancada aqui, estimativa de 18,5, reportou 14. A gente vê aqui, né, foi aqui uma barra ignorada, mesmo porque já tinha mostrado exaustão aqui nos R$ 30, a bandeirinha de baixo, então mastro, bandeira, e provavelmente já foi aqui aos 100%. Ó, a caminho aqui dos 26 ainda para Santander. Movimento que continua, porque ó, o falso pimbar aqui da quarta-feira brigou bastante aqui em 27,50. Ó, vai acumulando, que é para quê? Para mais um movimento para terminar aqui nesse número inteiro. Os R$ 26. E Santander já tinha deixado aqui uma cunha ascendente nesses 31. E aqui acabou de confirmar, no dia 25 de julho, confirmando os 30, engolfou no dia 27, até mostrou uma exaustão em 28,50. Então, o que a gente tem aqui é um ombro, cabeça a ombro, né? O movimento vai terminar justamente aqui nos 26. Então, continuação aqui para Santander. Olha a semana, engolfou aqui no dia 3 de julho, não teve grande recuperação, ou seja, voltar a atuar no número inteiro e sombra, acabou ignorando aqui a barra, né, na apresentação de resultados, que foi a faixa aqui dos R$ 30, ombro, cabeça, ombro. Então, a tendência aqui é continuar para Santander. Ó, a divergência aqui, uma cunha descendente, aliás, no mês, só que ainda não conseguiu grande movimento, porque o retorno aqui para Santander é 34. Estão vendo aqui o falso pimbar de março do ano passado, reverteu em abril, mas só confirmou em junho. Então, a tendência aqui para o papel é voltar nesse número inteiro. Então, o que a gente vê é que o movimento de reversão ainda está sendo construído. Ó. Reverteu outra vez em julho. Agora, se Santander confirmar os 26, aí a gente tem mínima aqui da pandemia. Na verdade, a mínima da pandemia é o mês de maio, está aqui nos 22. Como a gente tem muita sombra aqui, inclusive em 2017, 23,50, essa pode ainda ser a mínima do ano de Santander. Porque o que a gente está vendo aí para o Ibovespa, né, é que o mundo está bem otimista com os emergentes, né? Porque eu mostrei ali a comparação do DXY, mais ainda com o Brasil, em comparação com os pares, né? Como a Argentina, Turquia, Rússia, que a gente viu ali na comparação ali do DXY, do Forex. No entanto, o que a gente viu também, né, dos mais queridos, vamos dizer assim, a gente tem México, Colômbia e o Brasil. Inclusive, né, há meses o mercado vem se entusiasmando também com a melhora do rate, o cenário macro, a trajetória futura da queda dos juros. É aí, né, que a gente começa a frisar. E a euforia do mercado brasileiro começou a ser refletida no início do ano, março, a partir de final de março, abril, algumas ações, né, já vinham um movimento forte muito antes dos juros começar a cair. As incorporadoras no setor imobiliário, tecnologia, né, que são empresas com alavancagem financeira alta, as locadoras, né, tem muito papel aí, muita empresa que está bem alavancada, né, por isso que as dívidas parecem um jornal. E mesmo assim, com a queda dos juros que a gente vem acompanhando, pouco aconteceu na Bolsa, né, o Ibovespa.
De ver dados econômicos mais otimistas, projeções mais otimistas. Os juros, será que vão continuar caindo? Bom, o Banco Central ainda não sinalizou, né? Então, se tudo parece conspirar a favor, por que que a Bolsa não está reagindo? Está só caindo. Então, o ciclo ainda não veio, né? A virada ainda não veio. O mercado define expectativa mais conservadora. Os juros iniciam essa trajetória de corte, segue com cortes muito acima do esperado, que é positivo por um lado, negativo pelo outro, né? Porque o fluxo estrangeiro está fraco. Todo e qualquer movimento comprador forte é advindo também de expectativas superadas com a realidade do mercado. As pessoas físicas saíram desesperadamente da bolsa, né, meses atrás, voltaram a buscar rendimentos da renda fixa. O grande fluxo ainda está justamente nessa renda fixa, no dólar, em imóveis, e o fluxo gringo ainda não voltou com força para o Brasil. Isso porque, né, o Banco Central também cortou em meio ponto. Se voltar a cortar, pior fica, porque isso é que atrai, né, esse fluxo estrangeiro. Então, o Ibov é bastante concentrado em bancos e commodities. As concentrações de setor mais sensível à mudança de juros, né, não são capazes de mexer totalmente nessa rentabilidade. Então, se o ciclo está positivo para as commodities, inflação, e para os bancos, PIB, o Ibovespa reage, né, para caramba. Então, isso é que está explicando boa parte desse movimento. Então, aqui para o Santander vai continuar a caminho aqui dos 26. A gente vê continuação também numa hora. Vamos olhar a BB Seguridade, que também apresentou os resultados. Lucro no trimestre, superou as estimativas. BB Seguridade tem aqui, ainda está brigando nesse pivô de alta, foi o teste dos R$ 30. Mas se a gente olhar aqui pelo movimento passado, a gente pode ver que o movimento já terminou, porque olha o gatilho aqui do início da semana. A máxima, BB Seguridade, se aproximou dos 33, 32,90. A mínima está aqui, que é a faixa dos 32, inclusive, foi máxima da semana anterior a essa. E não perdeu, não fechou o gap. O gap é muito grande aqui de fuga. Então, para mim, como a gente vê aqui no movimento passado, BB Seguridade já terminou. É justamente aqui os 32,50, a barra grande aqui do final de maio. Então, eu acredito que vai ocorrer essa reversão, vai fechar gap e voltar aqui para os 30. Repetir boa parte desse movimento até BB Seguridade alcançar a barra grande aqui de 15 de maio. O gap não foi fechado, então o caminho para o papel é 34 ainda. Semana e mês. A mínima do ano em BB Seguridade está aqui em 29, 24. Ou seja, ainda está girando em torno dos R$ 30, porque a gente tem muita sombra aqui. E aqui a faixa dos 28,50 é zona importante porque a gente tem a máxima aqui de 2020, o movimento aqui da pandemia. Então, até aqui a gente ainda tem muito suporte. O problema de BB Seguridade está em 25. Tá aqui nessa barra grande. Daqui que tem um gap também, olha, que não foi fechado. Então, é aqui nos 25 que é o problema que ocorre a reversão, a zona de decisão para o papel. O caminho aqui ainda é 34, é recuperação até entrar maior movimento aí, maior pressão de venda. Só que aqui, eu acredito ainda que BB Seguridade vai fechar esse gap. Vai fazer um movimento até impulsionar nos 34. Olhar Cielo. Bom, Cielo, o resultado do trimestre foi ruim. Inclusive, foi destaque entre o Bovespa, nessa apresentação de resultados, foi 1º de agosto, né, na semana passada. Final aqui do dia, e aí na quinta,
derreteu 9%. Gap de fuga, confirmando os 4,50. A Cielo, né, já tem muito tempo que eu não mostro aqui a análise, né? Mas ela está brigando numa zona aqui importante. Porque Cielo começou a reagir aqui, ó, nos 3,50. Então, o que a gente vê aqui pela 1 hora, como a gente ainda tem a briga aqui do número inteiro, apesar da barra aqui da quinta-feira, dia 10 com 3%, então aqui, ó, já vai tendo uma briga aqui, é bem provável entrar uma recuperação no início da semana, nesse número inteiro. Ainda tem mais um teste aqui dos 4. A Cielo, né, ela vem brigando em 5,50 há bastante tempo, desde agosto do ano passado, depois outubro, né? Aí a gente tem aqui novembro a reversão, voltou em maio, também mostrou grande indecisão aqui, acabou engolfando, long leg doji aqui no 5,50 e acabou derretendo. Então, o que a gente tem aqui é um topo duplo desses 4,50. Como ela tá rejeitando, o papel está rejeitando, é bem provável voltar a 3,50. Zona importante aqui, também alguma acumulação em junho do ano passado. Então, é bem provável se ela voltar para cá, até reverter e buscar recuperação. Já era esperado também um trimestre fraco aí para a Cielo, destaque negativo da temporada, um fraco volume de transações. Então, ela está brigando há muito tempo aqui, desde o ano passado, esses 5,50. Aqui a gente já vê uma ligeira divergência, pode voltar a atuar nesse número inteiro. Olha, a semana anterior, final de julho, ó, no com 9,54, né? E mês, tá vendo aqui no teste dos 3,50? Então, aqui o movimento vai ser pequeno, né? A mínima da semana, quando 3,88, a máxima tá aqui, ó, os R$ 4. Então, é justamente o teste dessa máxima no início da semana, para depois continuar o movimento prévio. Então, aqui no mês, olha, se ela já tinha engolfado em novembro, voltou a repetir em maio, que o falso pin-bar em abril, em maio acabou revertendo. Vai acumulando aqui nos 4,50, que é a principal suporte, mas a tendência é voltar para cá. Em maio do ano passado, ela reagiu e confirmou em julho, vendo? Bem provável voltar para cá, os 3,50. Daqui, recuperação até confirmar aqui o movimento, né, para Cielo. Cielo também, em 2022, reagiu nos 2,50, foi o mês de março. Depois maio, confirmou julho. A primeira zona importante aqui para Cielo, para reversão de movimento ainda está nos R$ 8, não está bem longe. Está bem longe. Vamos olhar Itaú, que também representou os resultados. Itaú também, durante a semana, mostrei aqui uma entrada. O Itaú, lucro histórico, né? Superou as estimativas, mas o início da semana foi fraco para os bancos, né? Percutindo também não só a situação do governo italiano, mas também, né, os dados para a China, balança comercial mais fraca do que esperado, se a Itaú deixou esse padrão aqui na quarta-feira. Esse padrão é de continuação. Apesar de ter testado o número inteiro, a mínima da semana está aqui nos 27, 26,90, mas isso aqui é um padrão de continuação do movimento prévio. A gente também tem aqui, ó, bem, bem embolado, né, um ombro cabeça a ombro.
Não, não é um ombro, cabeção, ombro, não. Testou 3 vezes aqui um 29. Então, a gente tem 3 montanhas, no padrão conhecido como 3 montanhas aqui. Topo triplo, né? Testou várias vezes aqui o 29. Sempre nos testes, a pressão vendedora acabou ganhando. Então, aqui, a máxima da semana é 28, 27, a mínima está nos 27. Como a gente ainda tem longa sombra em número inteiro, o que vai acontecer com o Itaú no início da semana? Vai acabar confirmando aqui os 27,50 para voltar a atuar nesse número inteiro. Por quê? Porque aqui a gente tem um primeiro movimento de divergência de baixa. A zona de decisão de Itaú é 28,50. Então, provavelmente, Itaú vai voltar a atuar nesse nível até entrar maior movimento. Pode testar a sombra outra vez no início da semana, recuperação e depois terminar. O caminho aqui para Itaú é 26 ainda, que foi vértice também do fundo duplo, que acabou sendo formado aqui nos R$ 23. O problema de Itaú está aqui embaixo. Perdeu os 25, aí confirma que 38,2 também, para voltar a atuar nesses 23. Porque Itaú também está reagindo assim, né? Pressão vendedora aqui, porque é uma zona de 61,8. Está aqui novembro, um gap de fuga, fechou o gap. A máxima histórica de Itaú, por enquanto, é a faixa dos R$ 30. É movimento de outubro do ano passado. E o mês, né? 28,50, linha mediana do canal que Itaú vem trabalhando desde a pandemia, a barra grande aqui de novembro. E o problema de Itaú está aqui embaixo, que é a faixa dos 25. No entanto, pode voltar a atuar nos 23, que é a mínima do ano. A mínima do ano, na verdade, é 22. Pode voltar a atuar nessas sombras. Agora, para confirmar aqui o rompimento desse canal, só em R$ 20. É aqui que tem o rompimento do canal, porque muita gente se engana quando o candle faz esse movimento aqui, que atua fora do limite desse canal, já diz que é rompimento, ou mesmo uma linha de tendência que não é assim. A gente tem uma zona aqui que vai definir esse rompimento. E neste caso de Itaú, essa zona é R$ 20. É por isso que muita gente perde dinheiro, porque não sabe interpretar o movimento. Ah, o candle deixou uma sombra ali do lado de fora daquele padrão, daquela figura, já disse que rompeu. Não rompeu, não confirmou ainda. Então, aqui, pelo que a gente vê no diário, a volatilidade aqui, o movimento ainda é vendedor. Então, pode haver mais um teste na sombra na sexta-feira, voltar na mínima da semana, voltar em 27, para depois buscar recuperação e definir o vazio que está aqui, porque o caminho é 26 para Itaú ainda.